Olá, tudo bem? Hoje é 7 de abril de 2024. Meu nome é Paulo Maciel e vou traçar um aspecto muito importante da teoria que estou escrevendo, chamado mesaísmo. Mesaísmo é a ideologia do centro, ou o caminho do meio. Já comentei algumas vezes o que significa o caminho do meio, baseado principalmente no pensamento do budismo. Quanto mais extrema uma teoria, maior a sua violência e a sua rigidez. Então, no caminho do meio existe tolerância, que é o primeiro passo, depois a aceitação do outro e, por fim, compaixão. O mesaísmo, ele se propõe ser uma teoria que abandona a polaridade direita versus esquerda e principalmente o seu conflito entre a direita e a esquerda. Já expliquei no primeiro vídeo que essa teoria da polarização ela começa quando os seres humanos se juntam em pequenos clãs e depois tribos, depois povos e por fim nações. Para esses agrupamentos que eram iguais, havia uma proteção para esses grupos a partir dos perigos reais daquele mundo naquela época. Esses inimigos eram os animais, o clima e outras tribos. Então, o problema aqui começa justamente nesse instinto tribal de pertencimento. Nós conseguimos ver isso de uma forma muito clara em times de futebol, quando eles se encontram e eles lutam entre si ou torcem contra o outro, em alguns movimentos religiosos e alguns movimentos políticos. O ponto mais importante dessa polaridade não é entre direita e esquerda, mas é entre o certo e o errado, o bem e o mal. Todas as pessoas que têm um pensamento polarizado acreditam que elas estão do lado do certo e do lado do bem. E todos acreditam que do outro lado estão os errados e os maus. Agora eu vou fazer um levantamento mais detalhado de quem é o mal. Ou de quem são os maus. De uma forma geral, a minha teoria fala que os maus são os psicopatas. Mas como eu não gosto de teorias genéricas, eu já disse em outro vídeo que não são os psicopatas que são maus, mas são aqueles que cometem crimes. Porque um psicopata que não comete crime, ele não é mau, a princípio. Ele só é mau quando ele comete o crime. Então, o crime é o princípio que define as pessoas más. Então, não existem só psicopatas no mundo. A psiquiatria fala que 4% são psicopatas, que daria 320 milhões de pessoas no mundo. Daria para dizer que todo mundo que é mau é psicopata? Como existem os graus leve, moderado e grave, talvez. Mas muitas vezes a pessoa ela comete uma atitude ilegal, ou imoral, ou violenta, apenas pelo movimento do grupo.
como acontece, por exemplo, no famoso efeito manada. Quando a pessoa está num grupo, como um time de futebol, e dois times inimigos se encontram e saem na porrada, e a pessoa entra na porrada também, e depois diz o que foi que eu fiz. Uma diferença muito importante, por exemplo, entre a neurose e a psicopatia é que o neurótico ele quer estar certo e ser aprovado pelo grupo e aprovado por Deus. Então, quando o neurótico comete um ato ilícito ou criminoso, ou quando ele perde a sua consciência movido por uma pulsão instintiva e comete um crime, uma violência, quando ele volta assim, ele diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? O meu Deus já diz que ele é neurótico. E o que foi que eu fiz já demonstra realmente que ele está no conflito ético da sua atitude em relação ao que é certo fazer. O psicopata, ele nunca tem essa pergunta, que foi que eu fiz, meu Deus? Eu até comecei a escrever toda essa teoria quando antigamente meus pacientes perguntavam como que pode um político roubar e colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? E a minha resposta era, é porque ele não tem consciência. Então, o que falta para esse psicopata é justamente consciência. Ético-moral, consciência. E também falta empatia. Então, o neurótico, ele tem consciência de que aquilo está errado. E ele tem algum grau de empatia muito maior do que os psicopatas. Agora, o que eu quero trazer um pouco mais de detalhes para mostrar como que funciona o mundo e por que o mundo funciona dessa forma, por que parece que o mal domina no mundo e parece que os maus nunca se dão mal. Eu vou usar um livro famoso nessa área chamado A Sabedoria dos Psicopatas. O autor é Kevin Dutton, um psicólogo de Oxford. E o subtítulo do livro é O que eles podem nos ensinar sobre o sucesso. Nesse livro, o Kevin ele faz uma pesquisa online para as pessoas com um questionário de psicopatia e pede para as pessoas, sem se identificarem, dizerem qual é a sua profissão. E as 10 profissões que apareceram dentro desse estudo são assustadoras e assombrosas. A primeira profissão são os CEOs, os presidentes de empresas. Tanto que, por ser a primeira profissão que mais tem psicopatas no mundo, eles receberam um nome próprio. Psicopatas corporativos. Então, nós podemos entender porque, por exemplo, 1% da humanidade retém 50% da riqueza das pessoas mais pobres do mundo. Em São Paulo, por exemplo, 1% das pessoas possui 49% dos imóveis. O que nós vemos no mundo é que a maior parte da riqueza da humanidade está acumulada num pequeno número de pessoas, de 1 a 5% dos seres humanos. E os socialistas falam que isso é um problema do capitalismo, mas se nós formos olhar a história da humanidade, na época onde o mundo era feudal e o governo era monarquia, né, com o imperador, com o rei ou com o ditador, a riqueza sempre ficou acumulada nas mãos de uma elite. Essa elite era a família real, a igreja, a religião da época, os nobres e alguns superiores do exército, geralmente os generais. Então essas pessoas acumulavam 90% da riqueza do seu país. Sempre foi assim. E hoje em dia, por exemplo, nos países comunistas, como na China, em Cuba, Nicarágua, a riqueza continua ainda na mão dos políticos.
Ou seja, a riqueza sempre ficou acumulada na mão de poucos. O socialismo é um capitalismo do Estado. Então, essa questão, ela fala, é muito provável que esses de 1 a 5%, é muito provável que esses 1 a 5% das pessoas mais ricas do mundo estejam exatamente dentro dos 4% de psicopatas. Aparentemente é óbvio. Tem um outro livro que eu recomendo para os meus pacientes, quando é o caso, de um psiquiatra australiano, chamado John Clarke. O livro se chama Trabalhando com Monstros. Trabalhando com monstros, que são os chefes, CEOs, psicopatas. É claro que os monstros são os psicopatas. A segunda profissão que mais atrai os psicopatas são os advogados. E dos advogados, por extensão, saem os procuradores, os juízes e os desembargadores. Advogados, procuradores, juízes e desembargadores. Nós estamos passando no momento, e até eu escolhi esse tema justamente por causa disso, no momento no Brasil muito sério, que muitos chamam de ditadura do judiciário. E uma ditadura que vem sendo denunciada nesses últimos dias pelo Elon Musk no seu canal X, o antigo Twitter, porque muitas pessoas têm sido perseguidas pelo STF, principalmente pelo Alexandre de Moraes. Muitas contas foram canceladas, muitos youtubers foram desmonetizados, alguns jornalistas tiveram que fugir do país. Tudo em nome de uma democracia, defesa da democracia e do que eles se chamam atualmente de fake news. Como nós vivemos num mundo polarizado, o lado que está no poder, aparentemente ele está do lado certo e do lado do bem. E o outro lado, os opositores, passam a ser automaticamente os errados e os maus. Mas pela justiça não é possível que uma pessoa seja má só porque está do outro lado. Ele não pode ser errado só porque ele está do outro lado. A democracia exige o direito de opinião, o direito à livre expressão. Isso está na Constituição de qualquer país que não seja ditador. Quando se chama de fake news tudo que está do outro lado, isso é uma ditadura. Como o poder é amado pelos psicopatas, nós vemos como está sendo construída. Então, o que eu quero mostrar aqui é como é construído esse sistema, onde as pessoas que estão do lado do poder acham que estão agindo certo, ao coibir os outros que são errados. O mal não é quem está do outro lado. O mal é quem pratica o crime. A terceira profissão que mais tem psicopatas são os profissionais da mídia, rádio e TV. É claro que hoje em dia quase ninguém mais escuta rádio, a não ser para escutar música, mas a TV é o principal fator aglutinante de psicopatas no sentido da mídia.
O sexto são os jornalistas. Eu vou colocar só as profissões que têm a ver com o que nós estamos falando, porque a quarta profissão são os vendedores e a quinta profissão são os cirurgiões, mas que não tem a ver com essa dinâmica aqui política, econômica, social por enquanto. E os jornalistas estão em sexto lugar. Então, nós vemos também por que as televisões, elas tomam um partido de um dos lados, e porque quando acontece uma ditadura, a primeira coisa que eles eliminam são os meios de comunicação. Até uns anos atrás, o jornalismo era considerado o quarto poder, porque ele tinha muito poder além do executivo, legislativo e judiciário. Era o quarto poder. A Globo, por exemplo, ela colocou o Collor de Mello no poder e tirou. Então, as televisões e as rádios sempre tiveram muito poder. Mas hoje, o verdadeiro quarto poder são as mídias sociais. Principalmente a internet, pela internet. E aqui nós vemos também por que essa briga séria entre a televisão, o jornalismo e as mídias sociais. Por que existe todo um processo de acusação das mídias sociais? Porque nas mídias sociais as pessoas falam diretamente entre si. Elas não precisam de um veículo, de uma terceira pessoa, como o jornalista ou como o apresentador da televisão. Então, o jornalismo que perdeu a sua posição no quarto poder para as mídias sociais estão tentando, nos países ditadores, calar esses meios de comunicação. A sétima profissão são os policiais. Policiais aqui entra tudo, né? Entra as Forças Armadas, entra a CIA, entra a KGB, entra a Interpol, entra todas as polícias do mundo, polícias normais e as polícias secretas. Isso também dá para entender por que tem tanto psicopata. O psicopata, por exemplo, ele tem o desejo de matar, mas se ele quer socializar o seu desejo de matar, ele vira policial. Ele está fazendo o bem social ao matar o inimigo, mas está satisfazendo o seu instinto de matar. Quando que o psicopata de grau mais grave, ele se torna um serial killer, se torna um spree killer. A 10ª profissão que nos interessa aqui são os funcionários públicos. Funcionários públicos. Aí poderia se perguntar, e os políticos? Por que os políticos não estão aqui? Primeiro que o Kevin Dutton não considerava que o político é uma profissão. E segundo lugar, que em termos numéricos, existem muito poucos políticos no país em relação às outras profissões. Mas o próprio Kevin Dutton fala numa entrevista que os políticos, eles são seguramente a profissão que mais tem psicopatas no mundo, em proporção estatística, percentual. E o que faz com que todas essas pessoas queiram essas profissões? Novamente, por um único motivo: pelo poder. Ontem, o Elon Musk liberou todas as contas que estavam proibidas no X, no X, antigo Twitter. A minha estava parcialmente bloqueada. E ele perguntou para o Alexandre de Moraes por que ele estava fazendo isso. E hoje, o Elon Musk literalmente escreveu que o Alexandre de Moraes deve abdicar do cargo ou sofrer um impeachment. Então, a partir de amanhã, nós devemos ver alguma coisa muito séria. Não imagino qual será a atitude do Alexandre de Moraes e do STF, mas com certeza não será boa. E provavelmente o X irá sair do Brasil, como vários outros aplicativos já saíram do Brasil porque não aceitaram as regras do jogo.
jogos do poder, onde isso aqui tudo está acontecendo. E por isso temos que esperar o próximo passo. Como eu disse em outro vídeo, a única força que pode acabar com tudo isso é o amor. Em primeiro lugar, o amor das pessoas por si mesmas, amor próprio. Em segundo lugar, o amor ao próximo. O próximo são todas as pessoas. O próximo é toda a humanidade. Porque com esse amor do mesaísmo, da ideologia do centro, nós podemos sentar para conversar. Nós podemos nos identificarmos como brasileiros. Nós podemos ter um presidente que trabalhe para todos os brasileiros. Nós podemos ter políticos que não têm lado político, ideológico. Nós podemos ter um país que possa crescer permanentemente e um mundo que possa crescer permanentemente. Essa teoria é para o planeta. Essa teoria é para salvar a humanidade de seu próprio instinto tribal. Se nós não conseguirmos, caminharemos para o colapso global. E aí fica a teoria para os sobreviventes do colapso. Amanhã teremos um grande eclipse solar que vai cruzar os Estados Unidos e subir em direção à Europa. E muitos estão dizendo que o eclipse é o início do apocalipse. Embora muitas pessoas que creem no apocalipse acreditem que ele já está acontecendo, eu não digo que será um apocalipse, né? Porque para mim, pelo livro que eu escrevi, o apocalipse já aconteceu. Porque Jesus disse para os apóstolos, esta geração não passará antes que tudo isso aconteça. Mas esse é assunto para outra live, outro lugar, em outro momento. Espero que tenha ficado clara essa mensagem de quem são os maus no mundo. Os maus são as pessoas más. Os maus são as pessoas que cometem crimes, que cometem violência, que cometem abuso. Esses são os maus. E eles estão em todos os lugares. Eles estão em todos os partidos políticos, eles estão em todos os países, eles estão em todas as religiões. Assim como os bons. Os bons também estão em todos os lugares. E nós temos que parar de polarizar, de que todo o bem está do meu lado e todo o mal está do outro lado. Isso é insano, isso é perverso. Isso é um erro de compreensão a partir das nossas brigas instintivas tribais. Vamos evoluir, gente, vamos evoluir. Dê o joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que podem entender a mensagem, tragam ideias, tragam sugestões para que o canal possa crescer e chegar a mais pessoas, inspirando todas as pessoas do bem, para que o bem seja maior que o mal e a humanidade possa sobreviver. Muito obrigado.